Eleições 2018, escolha Aratu e confirme mais uma vez o compromisso da Aratu e do Aratu Online em colocar à disposição do cidadão informações, notícias e debates para que você escolha melhor o seu candidato nas eleições gerais de 2018. É a maior cobertura de eleições já vista na Bahia, já mais de 70 horas de conteúdo exclusivo sobre política até o dia 7 de outubro. Hoje, mais uma sabatina com os candidatos ao Senado da Bahia. Temos a presença do candidato pela rede, Francisco José dos Santos. Seja bem-vindo, senhor Francisco. É uma honra ter o senhor aqui. Muito boa tarde. Para mim é a honra e o agradecimento por esse espaço, tá certo? Por essa iniciativa inovadora. E é uma felicidade, um prazer estar aqui com vocês, à disposição sua e dos nossos telespectadores e dos nossos web ouvintes. Que legal. Temos aqui também ao meu lado, eu sou Pablo Reis, me apresentando a vocês, temos a jornalista Cris Almeida, do Comitê Linha de Frente e da equipe do Aratu Online. Cris, seja bem-vinda também. Boa tarde Pablo, candidato, e hoje eu estreio aqui na Sabatina também e a gente vai falar de muita coisa legal com o candidato. Ótimo, a partir de agora você pode participar também pelas nossas redes sociais, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook do Aratu Online e essa entrevista na íntegra completa vai ser transmitida também na Aratu ao longo da madrugada. A partir de agora, por favor, Camila, coloca o cronômetro. Teremos 30 minutos regulamentares para todos os candidatos que vierem às sabatinas aqui com os postulantes ao Senado pela Bahia. Primeira pergunta que eu faço ao candidato Francisco José dos Santos da Rede. O senhor não aparece pontuando em pesquisas, o senhor ainda nem começou, como a gente estava conversando aqui antes, a campanha efetivamente. O que é que faz o senhor acreditar que pode ser um dos dois senadores escolhidos pelo povo baiano? Pablo, deixa eu te dizer, eu apareço pontuando, apesar de não ter começado ainda a campanha, no modelo que as pessoas estão acostumadas, que é a distribuição de santinho, carreata, passeata, oba-oba, eu faço um tipo de campanha diferenciado. Eu faço diversas reuniões, viagens, contato com as bases, contato com meus colegas da advocacia. Eu tenho várias sessionárias da OAB que estão me apoiando e vão me receber para cafés e para algumas atividades. E eu, na pesquisa Ibope, a primeira pesquisa feita e registrada oficialmente, só tem essa, inclusive na Bahia, eu apareço com 3%. Com 3%? 3%, inclusive em empate técnico com alguns dos postulantes, e dentre eles, alguns que eu tenho amizade e apreço, que estão tecnicamente, que a margem de erro daquela pesquisa é 2%. Então, por exemplo, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel, pontuou 7%. Na margem de erro para mais e para menos, ele ficaria com 5%. Na margem de erro para mais e para menos, eu também poderia ficar com 5%. Então... Fábio e outros. Quem disparou na frente nessa primeira pesquisa, e a gente sabe que é tradição na Bahia e no Brasil, nas pesquisas, que quem larga na frente perde o fôlego. Tem sido assim. Todas as pesquisas, em todas as eleições, quem saiu na frente, no meio do caminho ficou e foi ultrapassado. Quem largou na frente, eu estou com o candidato ao Senado da Bahia pela Rede Sustentabilidade, o senhor Francisco José dos Santos. Ele é advogado, mestrando também em Segurança Pública. Justiça e Cidadania. Segurança Pública e Justiça e Cidadania, na Universidade Federal. Quem largou na frente nessa pesquisa foi o candidato ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. O senhor está sugerindo que ele não vai ser eleito? Não, eu estou dizendo que largaram na frente, muito à frente, o ex-governador Jacques Wagner e o, salvo o melhor juízo, o irmão Lázaro. Sim. E parece que ele foi o segundo. É o segundo da pesquisa Ibope. Estou um pouco na dúvida se é ele, agora de cabeça, se é ele ou já é ele, sim. É ele, você já olhou aí? Já ele, 15%. Pronto. Então, assim, eu estou dizendo, não é sugerindo que eles não vão ser eleitos. Eu, pelo que tenho andado a Bahia, pelo que tenho visto do sentimento de renovação, pelo que tenho feito e pela forma nova de fazer política, que as pessoas estão cobrando um pouco mais e acho que
dentre aqueles dois, um não vai estar lá, porque uma vaga é minha. O partido do senhor, o Partido Rede, para quem não estiver lembrado, oficialmente é a primeira campanha eleitoral nacional, primeira eleição geral, que o Partido Rede está como uma sigla efetivamente disputando essa eleição. Eu posso dizer que o povo não conhece as propostas da Rede, não é um partido tradicional. O que é que se pode esperar, em termos programáticos, da Rede, caso o senhor seja eleito candidato, eleito senador da República pela Bahia? Bom, a Rede, ela traz uma nova forma de fazer política, uma forma mais próxima da população. A Rede tem a premissa e o princípio de pensar global e agir local. Dentro dessa figura principiológica da Rede, que inclusive é estatutária, eu ousei construir um projeto que é único no Brasil, que é o projeto de transformação do modelo de democracia representativa, que é o que a gente vive hoje, para o modelo de transição, que é o modelo de democracia representativa participativa, até para a gente trabalhar nos próximos 8 anos, que é o mandato de senador, dentro deste modelo, construir já no PPA de 2020, de 2019, porque assim, um instrumento de gestão de todos os municípios, de todos os estados e do governo federal é o PPA, Planejamento Plurianual, do qual inclusive sou especialista pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Fiz um PPA, o primeiro PPA participativo da história de Pojuca. Foi feito, construído, eu coordenando, junto com meus companheiros, obviamente, ninguém faz nada só, com todos os outros secretários, mas eu na linha de frente coordenando, tá certo? Na coordenação, nós fizemos o primeiro PPA participativo no município, no ano que o município fazia 100 anos. Então, no centenário, o PPA ele é construído no primeiro ano para ser utilizado nos 4 anos seguintes. Ou seja, quem vai sentar na cadeira de presidente da República em janeiro de 2019 vai trabalhar com o PPA que foi construído ainda em 2015. Para o pessoal entender, para o nosso público que está nos assistindo no Aratu Online e também na TV Aratu, se um presidente eleito agora para assumir em 1º de janeiro de 2019 recebe o PPA de um outro presidente, de um outro mandato, que não tem a ver com as prioridades dele, vamos colocar um exemplo prático. Marina Silva, caso seja eleita do partido do senhor Rede, ela recebe o PPA que foi montado pela equipe de Michel Temer. Não. Ou de Dilma. Isso. De Dilma. Ela não concorda, ela já disse que não concorda com o governo de Dilma, com as demandas que Dilma Rousseff colocou para a sociedade, e ela quer mudar, ela quer fazer diferente. Ela não pode fazer diferente? Ela vai ter a chamada margem de manobra, tá certo? Mas ela vai ter que seguir, porque é um instrumento legítimo, legal, e é maior do que a decisão de um presidente da República, porque é um instrumento que já está registrado e você sendo programado e já aprovado. O PPA, inclusive, é construído pelo Executivo, mas ele é levado para o Legislativo, em qualquer esfera, para ser apreciado, emendado e aprovado. Sofre emendas, inclusive. Então, vai ter que se debruçar. Então, a dinâmica de qualquer presidente, e é preciso que a gente esclareça isso para o amigo ouvinte, para ninguém estar achando que vai chegar ninguém lá com uma varinha mágica e no primeiro dia já achar que vai fazer uma transformação revolucionária que está tudo diferente. Quem está dizendo isso ou não conhece a administração pública, está completamente despreparado, ou tem uma vontade meramente política e eleitoreira de iludir a população. Ele não vai fazer porque não é assim que funciona na administração pública. Agora, é ele quem vai dar a linha programática da construção daquele instrumento que vai ser construído até o mês de setembro de 2019, para ser encaminhado até 30 de setembro às casas legislativas, no caso do Congresso Nacional, as 2 casas, que vão apreciar e votar e tem que aprovar até 30 de dezembro, ou até o último dia útil da legislatura, para que ele seja efetivamente utilizado por todos os ministros a partir de 1º de janeiro de 2020. Esse é o único instrumento que tem hoje na Constituição capaz de dar a linha. É esse o instrumento que as pessoas não conhecem, mas quem é da administração pública sabe. Esse é o instrumento legal que um presidente da República tem. E aí ele vai ter que ter a capacidade dele de diálogo com a sociedade,
e com o Congresso Nacional e com a correlação de forças estabelecida nas duas casas para apresentar a sua linha, mas efetivamente. E aí, o próximo presidente da República, no meu caso, que acredito piamente que Marina vai ser a próxima presidente da República, mas que ela também já disse claramente que ela não será candidata à reeleição, até porque o meu partido, o partido que a gente criou, o partido de Marina, já registrou em estatuto que nós somos contra a reeleição e nem ela poderá ser, mesmo que ela queira, mesmo que ela goste, mesmo que o povo diga, ela fez o excelente, ela não vai poder, porque no nosso estatuto proíbe a reeleição para executivo. Um pouquinho aí, Pablo falou que a sua formação é mestrado em segurança pública também, Mestrando. né? Ainda estou no caminho. Em Justiça, Cidadania e Segurança Pública. Segurança Pública é um tema aqui na Bahia que tem causado certa polêmica. Existem muitas críticas à segurança pública atual do governador Rui Costa. Então, eu queria saber qual seria a contribuição do senhor no Senado com relação à segurança pública e que o senhor explicasse a quem está assistindo a gente o que seria o Sistema Único de Segurança Pública, que a rede é uma das propostas da rede, e aí a gente queria saber como é que o senhor vê isso aí, caso o senhor seja eleito. Bom, a primeira pergunta é só para eu... Você botou o Sistema Único, a minha formação... A sua formação enquanto mestrando de Segurança Pública também, a sua contribuição aqui na Bahia. Bom, então veja só. O mestrado, na verdade, a gente entra no mestrado para aprender. Sim. É para discutir sobre aquele tema e depois a gente apresentar uma tese. A minha entrada na UFBA, no mestrado em Segurança Pública, é para trazer um outro olhar sobre a segurança pública. Eu trabalho com a perspectiva da segurança pública nas suas questões transversais. É tirar o foco, porque o senso comum e nós, cidadãos, com tanta insegurança, a gente atribui segurança pública somente ao aparato de polícia, seja ela civil, militar ou federal, e bota tudo no colo do governador do estado ou do presidente da República. Na verdade, segurança pública é uma questão transversal e são diversas as ações que precisam ser praticadas para que a gente tenha a sensação de segurança. Por exemplo, quais os tipos de ações que o senhor indicaria para o governador, para o secretário de Segurança Pública da Bahia, que eles podem não estar fazendo e que ajudem a resolver esse problema? Bom, não só ao governador, mas aos prefeitos. Todos os prefeitos e seus assessores que estiverem me ouvindo, na Bahia inteira. Porque assim, e não é o secretário de Segurança Pública somente. O secretário de Segurança Pública é um. Eu vou dizer, é o secretário de Educação, que ele precisa colocar a escola em tempo integral em todas as unidades escolares, isso tem a ver com segurança pública. Eu vou dizer o secretário de Infraestrutura, que ele cuide de saneamento básico, isso tem a ver com estrutura, com segurança pública. Dizer ao secretário também de Infraestrutura, o secretário municipal, que iluminação pública tem a ver com segurança, que creche nos bairros de Salvador tem a ver com segurança. Então, na verdade, é a falta de presença do Estado que cria esse monstro da violência. Porque a violência, ela sempre existiu e vai existir na humanidade. O problema é os índices intoleráveis e alarmantes que estão tomando conta por conta de uma ausência do Estado em todos os aspectos, que não é só... A gente quer uma polícia inteligente, não quer uma polícia violenta, uma polícia truculenta. E a maioria dos integrantes da polícia também querem que se invista em inteligência, mas colocar a segurança pública no colo do secretário de Segurança Pública é apequenar o debate da segurança pública e esconder que a gente tem problemas estruturais na base que nos fazem atacar o inimigo errado. Essa pergunta que Cris Almeida fez, estamos com o candidato ao Senado pela rede. Único. É isso, essa pergunta que Cris Almeida fez, o que é o Sistema Único da Segurança Pública? Bom, o Sistema Único de Segurança Pública é complexo, mas é assim, eu vou lhe dizer principiologicamente o que é que nós defendemos enquanto rede e enquanto projeto que está lá. Que a gente tenha uma base de dados em que, hoje, por exemplo, você pode chegar aqui com sua certidão de nascimento e tirar uma carteira de identidade em São Paulo, ela vai ter outro número. Você passa a ser outro cidadão para o estado de São Paulo. Você já não é mais o mesmo Pablo. Você vai ter até o mesmo CPF, porque o CPF é nacional.
mas a identidade, você vai ter um RG de São Paulo. Ora, isso já é uma dificuldade. Então a gente precisa ter a integração entre as polícias, a integração das informações, socializar as informações, a integração das ações. É por isso que a gente fala da necessidade de mais inteligência na polícia, mais inteligência no aparato de segurança pública, integração das ações, acesso aos bancos de dados, porque a gente podia estar anos-luz à frente com a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos uma dificuldade, existe uma deficiência na Polícia Civil brasileira, inclusive em todos os estados. Isso não é um fenômeno adstrito à Bahia, é um fenômeno nacional, que tem lá diversas informações transitando dentro do arcabouço da segurança pública, precisando de alguém para analisar e tratar. Ou seja, tem diversas conversas de WhatsApp de facções criminosas, mas que o cara só vai ver daqui a 5 anos a mensagem que o cara mandou hoje. A não ser que seja aquele que esteja no momento de uma, como é que se diz? De uma campana ou de uma investigação 24 horas com os holofotes sobre ele. Ora, nós temos milhares e milhares de pessoas delinquindo e aí, seletivamente, eu não estou dizendo que está errado. Com a estrutura que tem hoje, com a forma que tem, com o modelo que tem hoje, você vai monitorar aquele, tá lá. Os outros, você não tem estrutura. Mas, efetivamente, como seria essa integração? Pronto. Essa integração, ela vai se dar em módulos, ela vai se dar num modelo em que as polícias passem a conversar. A integração, como eu falei antes. Primeiro, integrar as informações. A gente precisa ter um banco nacional de informações da segurança pública, em que o cara de São Paulo saiba o que está acontecendo na Bahia, em Sergipe, porque aí o cara, quando chega lá, ele vai estar. Primeiro, a gente tem que ter a numeração única da identificação. Nós não podemos ter 27 tipos de carteira de identidade. Eu tenho que sair daqui e chegar em São Paulo com meu RG da Bahia, e o cara lá tem que consultar o banco de dados, ver se eu sou eu mesmo. Na proposta do senhor, a rede... Na minha não, na proposta de quem está discutindo e apresentou o programa, o projeto do Sistema Único. Corrige, eu sou membro apenas de um partido. Corrige, até porque a rede gosta da coisa descentralizada, da coisa... Não é isso? Não precisa personalizar, horizontal. Estou corrigindo. Na proposta da rede, do partido que o senhor representa aqui, nesse momento, como candidato, o único candidato da rede ao Senado, algum órgão centralizaria essa coordenação brasileira, coordenação federativa? Seria a Secretaria Nacional de Segurança Pública, seria a Polícia Federal? Porque senão cada um vai querer ter a Polícia de São Paulo não conversa com a Polícia da Bahia. Inclusive eles discordam veementemente sobre as estatísticas. Teria que ter alguém, algum órgão, alguma entidade para administrar, para gerenciar isso. Os senhores já pensaram a respeito? Bom, o que nós estamos propondo é que todos tenham acesso a essa grande base de dados. Ela vai ficar armazenada com acesso às pessoas que vão ser pré-determinadas para ter acesso a essas informações em todos os estados. Não significa que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia vai ter ingerência na de São Paulo e nem a de São Paulo vai ter ingerência na da Bahia, nem a do Rio, nem a do Espírito Santo. Mas é que todo mundo vai alimentar uma grande banco de dados. Por exemplo, é possível que você tenha um carro roubado hoje em Salvador e ele vá parar num banco de dados que o cara lá em São Paulo veja que ele é roubado. É preciso que você saiba que tem alguém com um mandado de prisão em aberto aqui na Bahia ou em qualquer lugar e o cara lá saiba, esse cara tem um mandado de prisão em aberto lá na Bahia. Nós já temos, inclusive, instrumentos funcionando que permitem esses acessos. O que a gente quer é a integração de todas as informações. Obviamente que, para um serviço desse, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, deve ser o órgão que vai ter o controle da liberação do acesso aos dados, a coordenação dessas atividades, mas não é que a gente vai ter ingerência, ninguém vai ter ingerência sobre a atividade do outro. Atualmente, o senhor falou muito bem, estamos com o candidato ao Senado Francisco José dos Santos, da Rede Sustentabilidade. O senhor falou que a segurança pública é uma atribuição constitucional dos estados. A federação, a União, não tem essa atribuição formal. Nem os municípios. Nem os municípios. Os municípios compõem suas guardas municipais, que a princípio são para zelar por patrimônio. O senhor pretende, como legislador, como senador, propor uma mudança nisso? Ou seja, o senhor gostaria de que
fosse mais efetiva a participação do governo federal nessa questão da segurança pública? Olha, defendo sim. Eu tenho um projeto já pronto para ser apresentado assim que se tomar posse, que é dar autonomia à Polícia Federal. A Polícia Federal, para começar, ela não pode ser subordinada a ministro da Justiça, com todo o respeito que tenho ao ministro e aos ministros que por lá passaram. Mas nós estamos num novo patamar de mundo. Nós estamos num novo patamar de sociedade. Nós precisamos ter, por exemplo, um núcleo de combate à corrupção similar àquele que se montou para essa operação com o nome fantasia de Lava Jato, que nada mais é do que a gente precisa ter um núcleo daquele em cada estado, forte e operativo. Só que a Polícia Federal, ela precisa ter autonomia. Aí nós precisamos fazer um concurso para criar um órgão que vai ser a corregedoria, também autônoma, que não vai ser de policiais. Nós vamos ter servidores concursados para ser corregedor de Polícia Federal. E controlador externo, órgão de controle externo, não contaminado, porque hoje no modelo que está, a corregedoria das polícias civis, militares e da federal são funcionários da casa que passam por lá como corregedor, há um rodízio e depois ele volta para ser. Então um delegado de Polícia Federal pode estar hoje na corregedoria, amanhã ele pode estar sentado numa delegacia de Polícia Federal com um agente ou com alguém que ele mandou para a cadeia, por exemplo, que ele pediu a exclusão e judicialmente o cara foi reintegrado. Ou seja, ele fica vulnerável. O senhor é advogado. Sim, senhor. O senhor é advogado e, inclusive, está atuando nesse momento. O senhor está, ao mesmo tempo, simultaneamente, é candidato ao Senado e é advogado atuante. O que é que o senhor acha? Qual a avaliação da Operação Lava Jato? Teve erros, teve acertos, teve mais erros, teve mais acertos, que eu vejo muita gente do âmbito do direito, da justiça, criticar algumas ações da Operação Lava Jato. O que é que o senhor avalia da Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato, ela trouxe benefícios para a sociedade brasileira, porque ela desnudou uma cena de bastidores da política que, embora muitas pessoas já acreditavam, não sabiam como era o modus operandi e como ela funcionava. Ao mesmo tempo que ela comete excessos, que ela implanta no Brasil um estado de exceção. É por isso que eu estou lhe dizendo que a gente precisa ter um núcleo em cada estado. O Paraná, aquele núcleo de Curitiba, não é para acabar, mas ele tem que estar adstrito ao Paraná. Nós não precisamos ter um super-herói, o brasileiro não precisa disso, e é preciso respeitar as regras. A Operação Lava Jato, da forma que ela está, ela é seletiva, é corajosa com uns e covarde com outros. Para um leigo entender agora, e aí a opinião do senhor é muito mais do que uma opinião, é uma defesa técnica. Me aponte, por favor, pelo menos um episódio de excesso para a gente poder ilustrar melhor essa declaração. Um episódio que a Lava Jato se excedeu. Pronto. Vai parecer até contraditório o que eu vou lhe dizer, mas repare. E eu não vou defender mérito aqui, vou falar de método e de contradição. Certo. A Operação Lava Jato, o juiz determinou e pediu ao Supremo a prisão do senador Delcídio Amaral. Do PT. Naquela época, senador, independente do partido que ele estivesse. Ele era um senador da República e a Constituição diz que para um senador da República ser preso ou investigado, precisa da autorização daquela Casa Legislativa. Não foi pedida autorização, invadiram o gabinete, fizeram arbitrariedades ao arrepio da lei, fizeram escutas clandestinas, porque uma escuta autorizada por um juiz no escritório de advocacia, ainda que autorizada por um juiz, ela é clandestina, porque ela é inconstitucional. O advogado, ele tem imunidade para o trabalho, advogado nenhum pode estar submetido, não existe, inclusive, hierarquia entre advogado e juiz, desembargador, nem ministro. Perfeito. Advogado está na mesma linha que o promotor e que o juiz. Nós temos que nos tratar com respeito, mas não tem subordinação. E eles foram muito injustos com a categoria de advocacia, violaram nossas prerrogativas, e isso não vai passar impune. Isso não vai passar, aquelas pessoas em algum momento vão ter que se explicar porque cometeram aqueles excessos.
foram seletivos comuns. Aí quando chegou no momento do senador Aécio Neves, o que aconteceu com aquele mesmo juiz, aquela mesma operação? Mandou o pedido para o STF, que mandou perguntar à casa se ia ou não. E pasmem, meus amigos ouvintes e da web, e quem vai me ouvir no Aratu, é Aratu Notícias, né? É na TV Aratu, é. Na TV Aratu, em algum momento, pasmem, não estou aqui discutindo se é mérito, se alguém tinha culpa ou não. Não estou discutindo culpabilidade, estou discutindo Constituição e sistema processualista criminal. No caso do senador Aécio Neves, foi cumprida a Constituição. Perguntou à Casa Legislativa se ele, no exercício do mandato, ia ser autorizado uma investigação e a sua prisão. E aquela casa respondeu que não. Se eles deveriam responder que sim ou não, é outra discussão. Mas foi cumprido o rito previsto na Constituição. Ou seja, acertaram no caso de Aécio Neves e erraram no caso de Delcídio Amaral. E vem errando em tantos e tantos e outros casos. E eu reputo que é seletividade. É covardia para uns e excesso de falsa coragem para outros. Eu estou dizendo que quem autoriza ao arrepio da lei aquilo é um juiz covarde. Pode mandar para ele, para quem quiser. Covarde, vou repetir 10 vezes. Covarde, covarde, covarde. Porque se tivesse coragem, tinha também encarcerado ao arrepio da lei. Não tinha ido mandado outro. E vou lhe dizer mais. Não teve só o caso do senador Aécio Neves, não. Teve o caso de vários outros senadores e outros réus da Lava Jato que tinham foro privilegiado. Então, aproveitando o conhecimento jurídico do senhor e a veemência, é importante que o senhor tenha um direito total de falar aqui. O senhor chama de covarde o juiz Sérgio Moro. Agora eu faço uma pergunta aí como leigo da justiça. É possível um juiz de primeira instância, sozinho, sendo covarde ou corajoso, mobilizar de tal forma o país inteiro e todo o segmento político sozinho? É possível ele sozinho? Ele é capaz de fazer isso, Francisco José? Bom, ele está fazendo isso porque nós estamos tendo, inclusive, a falta de postura do CNJ, que já devia tê-lo chamado para cumprir a legislação. Porque nós não estamos dizendo aqui, nós estamos discutindo mérito. Eu não estou aqui defendendo se alguém é culpado ou não é culpado. Eu não estou dizendo que ele está... Eu não estou entrando no mérito. Agora, como advogado, ele tem violado as prerrogativas da advocacia e violado a Constituição quando ele toma decisões de uma forma para um, de outra forma para outro. Tem feito absolvições, inclusive, que a gente precisa parar para avaliar aquilo lá embaixo em outro momento. E aí não é uma questão eleitoreira, é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito à Constituição. Você quer mudar os ritos? Você vai lá. Quem tem função para alterar a Constituição é o Poder Legislativo Federal. São deputados federais, democraticamente eleitos pelo povo, independente do partido ou da ideologia, aqueles que recebem o diploma e o mandato de deputado federal outorgados nas urnas pelo povo para a Câmara Federal e para o Senado, é que podem alterar as legislações e a Constituição. Juiz nenhum, nem advogado nenhum, nem desembargador nenhum pode legislar. E isso é preciso que o Brasil se restabeleça a autoridade. Agora, o que está acontecendo também é que nós temos um presidente da República que não tem autoridade, que é denunciado em trezenas de processos, que foi gravado várias vezes pela Polícia Federal. Por isso que eu digo a você, a Polícia Federal tem dado um show nessas operações de atividade e tem sido muito... Raramente tem parcialidade da Polícia Federal. A Polícia Federal tem feito um trabalho técnico e está sendo... Por isso que eu quero que a Polícia Federal seja uma ferramenta da sociedade brasileira, uma ferramenta de Estado e não de governo. Senador, eu agradeço suas respostas. O tempo está acabando. O senhor tem mais 1 minuto. Já? Já. Passou Como rapidinho. fica bom. O senhor tem mais 1 minuto para poder fazer suas considerações e mandar o recado para os seus possíveis eleitores. Bom, para quem está me ouvindo e agradecer a vocês esse espaço, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não vai haver nenhum salvador da pátria na República. Quem tem
a condição de mudar esse país somos todos nós juntos. Então eu aposto na democracia representativa participativo para que 30% dos recursos sejam discutidos nos instrumentos de controle social, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Ação Social, conselheiro municipal, estadual e nacional, tem que ter 30% do orçamento para sua deliberação, para ajudar o Brasil a se livrar desse fantasma da corrupção. Nós já vencemos a ditadura, nós já vencemos a escravidão. A corrupção não pode ser uma marca registrada do povo brasileiro. Candidato, muito obrigado. Agradeço também a jornalista Cris Almeida. Cris, quer mandar algum recado também? Você não é candidata, mas você tem o direito de mandar algum recado. Não, eu espero que eu venha mais vezes, Pablo, me convide aqui, claro, porque eu adorei. Tem perguntas ainda que eu vou fazer e vou colocar lá no blog aratuonline.com.br/linha de frente. Que bom, ela está contribuindo e muito para a cidadania, o exercício da cidadania e da democracia através da página do Linha de Frente no Aratu Online. Esse aqui foi mais um convidado, candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, Francisco José dos Santos, participou de nossa sabatina de uma forma democrática, do jeito que a Aratu e o Aratu Online gostam de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Conversaremos com todos os candidatos ao Senado para que você tenha as informações, ouça as opiniões, meça e compare os discursos de cada um e tenha uma boa escolha no dia 7 de setembro. Voltaremos amanhã com mais uma entrevista, porque nas eleições de 2018 você escolhe Aratu e confirma. Um abraço e até mais.